Boa noite, eu sou Ricardo Demarque, sou especialista em geopolítica, estudioso no assunto há mais de 30 anos e vou rapidamente falar um pouco sobre o que é a geopolítica, quais são os princípios que norteiam o estudo da geopolítica e por que ele é tão importante e tão relevante para o nosso estudo hoje em dia, na nossa atualidade, e porque sempre foi também. Geopolítica não é nada de novo. Geopolítica é uma palavra que ecoa hoje em dia nas nossas universidades, nas mesas redondas, é falado pelos líderes mundiais, líderes de diversos países, sempre mencionam essa palavra geopolítica, mas ela é uma área de estudo que remonta à antiguidade. Tem realmente alguns teóricos modernos da geopolítica, nós vamos rapidamente falar sobre eles, mas os princípios que norteiam o estudo já são as variáveis que fazem a diferença, digamos assim, já são conhecidas há milênios. E o que é a geopolítica? É o estudo de como a geografia física e humana afeta a política e as relações internacionais. Ela é uma disciplina multidisciplinar, porque ela leva em consideração geografia, costumes, culturas, política, economia, recursos humanos, sociologia, várias outras. Tudo isso é destilado no estudo da geopolítica. Todas são variáveis que são utilizadas para elaborar as políticas internacionais, levando em consideração esses parâmetros que são tão importantes para a geopolítica. A geopolítica ela é fundamental para entendermos como o mundo funciona em vários níveis, desde a diplomacia e a tomada de decisões políticas até a economia global e a segurança. Existem algumas razões específicas pelas quais a gente tem que estudar a geopolítica. Quem intenciona trabalhar no mercado, em empresas internacionais, ou é responsável ou tem intenção de entrar numa carreira de políticas públicas visando isso. O muito importante é a geopolítica te dá um mapa, um caminho para você entender as relações internacionais. Hoje a gente pode dizer, a gente vê pelo noticiário que tudo é um jogo de interesses. Todos os países, os americanos ou os britânicos dizem que, eu acho que essa foi uma frase dos britânicos, we have no allies, we merely have interests. Então, o que define a política econômica internacional desses países normalmente é quais são os seus interesses estratégicos que estão em jogo. E tanto do ponto de vista de econômica, quais são os interesses econômicos, como os interesses políticos para influenciar, de influência, quanto os interesses militares, econômicos, de segurança. Hoje a gente pode discutir ou não se hoje a atual situação que a gente está vivendo na Europa, aquela guerra da Ucrânia da Rússia contra a Ucrânia, eu acho que é difícil dizer que foi uma decisão legal da Rússia. Não foi, ela foi uma agressora, ela invadiu o território ucraniano. Mas o que havia por trás disso? Sabe, os Estados Unidos têm a sua política Monroe, que aquele teórico de relações internacionais John Mearsheimer, ele define de tal forma, que os Estados Unidos não tolerará nenhuma outra potência global no seu quintal. Ou seja, a China, se quiser amanhã estabelecer uma base militar no México, ou Rússia, se quiser estabelecer ou fortalecer uma base militar em Cuba, os americanos não vão deixar que isso aconteça. Isso é interesses estratégicos de países. É o direito internacional? Não. Em tese, um país é soberano para tomar a decisão que lhe convier ou interessar.
Cuba ou México podem decidir que eles querem aliados, mas é aquele velho discurso, né? A sua liberdade é total, mas ela termina onde ela infringe nos meus interesses ou na minha liberdade, digamos assim. E não adianta dizer que a Rússia é paranoico, que não sei o quê, que não, sabe? É como cada país define os seus interesses estratégicos, é isso que interessa na questão da geopolítica. Esse aspecto de segurança e de defesa, digamos assim. Um dos conceitos centrais da geopolítica é o conceito dos recursos naturais. Eu acho que esse é o fator mais importante. Então, a disponibilidade e o controle desses recursos, aí a gente pode incluir água, hoje em dia é muito importante, mas petróleo, minerais, terras aráveis, tudo isso são fatores que podem ditar uma dinâmica na política internacional, onde uma pessoa vai colocar, onde um país, aliás, vai colocar uma represa, vai represar uma água que vai impedir, por exemplo, a Turquia, alguns anos atrás, estava querendo represar e construir uma represa, uma barragem, ia secar um rio, o Tigres, que ia descer para o Iraque. Isso é muito importante. No Oriente Médio também, aliás, tem as riquezas do petróleo. E já há 70, 80 anos, por causa do petróleo, o Oriente Médio é uma das regiões mais importantes do ponto de vista geopolítico. E é uma área muito complicada, porque tem religiões que se degladiam entre elas. Na verdade, duas vertentes principais do islamismo que estavam, né? Porque agora parece que em março a China promoveu uma aproximação entre o país líder xiita, que é o Irã, com o país líder sunita, que é a Arábia Saudita. Mas a gente fala de conflitos que perduram há centenas de anos. E vou mostrar para vocês, eu gostaria de mostrar esse gráfico aqui, que é essa região do Oriente Médio. E aqui vocês podem ver que você tem o Mar Cáspio, o Mar Negro, logo em cima. Você tem o Golfo Persa, o controle você tem também o Mar Vermelho, você tem a Arábia Saudita com populações de origem xiita, bem ali, sentados em cima das áreas mais ricas de petróleo de um país sunita como a Arábia Saudita. Então, ali você consegue visualizar o potencial para o conflito e para potências que têm interesse nesse petróleo utilizarem esses conflitos étnicos, religiosos para seus fins, para enfraquecer, seja aquele ditado romano, mas dito muito em inglês, divide and conquer, seja para ganhar influência na região. Vejam aqui uma outra região que também é muito interessante. Eu estou mostrando aqui o mapa da Ásia Central com os gasodutos que atravessam a região. Você pode ver ali à esquerda que você tem o Mar Cáspio, você tem os países Turcomenistão, Cazaquistão, você tem ao leste, você tem a China, ao norte você tem a Rússia, você tem o Irã, que você consegue ver que ele tem um acesso ao Mar Cáspio pelo sul. Do outro lado do Mar Cáspio você tem o Azerbaijão, que é um aliado da Turquia, que também prima pelo acesso ao gás, ou busca mais acesso a gás, apesar de que a Turquia, apesar dela ser membro da OTAN, ela fechou um contrato, está honrando um contrato para comprar o gás russo que desce pelo Mar Báltico, Mar Negro, que é o que eles chamam de Turk Stream, e que de lá eles distribuem gás. A Turquia o objetivo da Turquia é se tornar um entreposto também de gás, e está fornecendo gás para a Bulgária, para a Europa, para a Itália, para a Grécia, para esses países. Então
esse mapa da Ásia Central ilustra os caminhos do gás e é uma área muito valiosa. A China quer se aproximar dessa região e ter acesso ao gás. O maior país produtor, além do Irã, é o Turcomenistão. O Turcomenistão tem grandes reservas de gás. É um país muito opaco, muito fechado. Nunca se ouve dele, mas é muito cobiçado pelo seu gás.